Bom dia, senhoras e senhores, essa é a visão do mercado da tarde, gestão de patrimônio. Hoje é terça-feira, dia 30, final do mês, reta final do mês. Opa, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, aqui um disclaimerzinho. E aqui o Fox, né? O Fox fica ancorado, né, nessa dinâmica que a gente vem acompanhando e está interessante, né? Por que que está interessante? É, a gente vem comentando há muito tempo, na verdade, a gente entrou o ano, cartas nossas aqui para os nossos clientes, dizendo que o mercado estava muito pessimista com relação ao Brasil, né? E a gente aqui, se atendo aqui a alguns indicadores, via que o mercado acho que estava pessimista demais. E a gente já estava numa posição mais kit comprado Brasil, vamos dizer assim, e surfamos bem um pouco esse momento. E a gente percebe que os fatores que mantiveram a gente um pouco mais otimista, eles ainda estão presentes no mercado e a gente percebe que o mercado está cometendo o mesmo erro que cometeu no ano passado. Mas dessa vez parece que a gente não é uma voz sozinha. Então já tem economistas de renome dizendo que o mercado vai errar mais uma vez. Para a gente é um pouco confortante, evidentemente, eh, em relação a isso, e fortalece um pouco mais a nossa visão, né? Não há nada estruturalmente que possa mudar até aqui, né, o crescimento do Brasil. Não vamos discutir futuro, né? Vamos discutir a dinâmica que a gente consegue olhar ali, que é os 3 meses à frente, no máximo 6 meses à frente, e aí a gente está falando já 6 meses à frente, no início do ano que vem. Então, assim, é um horizonte que a gente consegue enxergar e perceber que a gente já está acima de 0,3 de crescimento, 0,4 de crescimento do PIB para o ano que vem. Então, mas é legal ver essa dinâmica, é legal ver os modelos atuando e a gente vai acompanhar essas modificações, né? Assim como a gente acompanhou o PIB, né? Quem acompanha o nosso call desde o início do ano sabe, cadê minha reguinha? Opa, tá aqui, minha canetinha, sabe efetivamente que isso aqui começou 0,5, 0,4, 0,3, 0,4, como aqui, né? E venha subindo, né? Sobe, platô, só que agora engatou aí uma mão na alta, provavelmente já está chegando ao limite que a gente provavelmente deve ter um platôzinho, né? Essa semana vai ser importante para a gente ver o efetivo crescimento que a gente teve no trimestre para que a gente possa eventualmente começar fazendo novos ajustes. E o IPCA a mesma coisa, né? Notar aqui, eu acredito que antes de não deve cair muito mais que isso, porque a gente vê um emprego bem aquecido, né? Então, assim, também a gente vai começar a notar esse IPCA aqui de lado, né? Salvo engano, se a gente não vê o mercado naqueles momentos tradicionais, típicos do mercado, que é ou pessimista demais ou otimista demais, né? E o mercado não sabe balancear muito bem isso, é o que a gente percebe ao longo dos anos, né? Então, assim, aqui na Atara, a gente faz as coisas de maneira muito lentas. A gente prefere reagir aos dados do que ficar buscando prever os dados, né? Eh, Isso evidentemente gera menos retorno, mas também diminui o risco e favorece no nosso modelo a simetria em relação ao que a gente já sabe, né? A gente atua naquilo que a gente já sabe, lembrando que isso não é uma corrida de 100 metros. Então tá aqui essas dinâmicas, a gente está prestando atenção, nossa expectativa é que aqui comece a parar e aqui a gente comece a ver aqui uma certa diminuição também, ou até mesmo uma elevada, né? Porque é uma passada de bastão. Acho que aqui acelerou. 2 semanas atrás eu comentava que eu esperava que esses dados aqui no futuro viessem estáveis por um tempo, né? Não sei, estão operando muito forte já 2023, com muitas variáveis, com muito sangue quente, vamos dizer assim, né?
Bom, narrativas nada mudou do que a gente vem acompanhando, né? Em níveis mais pesados ou níveis mais leves, todas elas estão atuando esse mês. É importante acompanhar isso. Tá? CAGED veio positivo, a gente já vai falar um pouco à frente. Né? IPC na Espanha, né? Olha só, veio aqui, esperava um 10,9, veio 10,4, mas ainda patamares bem elevados, né? Bem elevado mesmo. Né? Índice de preço ao consumidor, vamos dizer assim. Então, sim, preço na Alemanha também aqui veio em linha, o mensal. Feriado na Turquia, dia da vitória. Interessante. E aí amanhã a gente comenta os demais. Esses indicadores aqui, ó, para mim tem uma extrema relevância, tá? Confiança. Que aqui a gente vai começar a medir efetivamente a eficiência do repasse do discurso do Fed, né? Das intenções do Fed. Eu acho que isso tem um peso extremamente grande para a economia. E depois a gente vai ver também índice de preços e tudo mais. Esperar para ver amanhã. Bom, nada mudou do que a gente vem falando ontem. Né? Acho que ontem eu explanei bastante a nossa expectativa. É claro que a gente já vê um início de semana um pouco mais positivo, isso não é ruim. Abriu, né, em queda e fechou esse gap. Vamos acompanhar a força que vai vir. Acho que dados de confiança devem impulsionar esse mercado. O VIX devolvendo um pouco, ficando próximo ao 25, né? E petróleo também deixando aqui um pavio, né, relativamente bom para os demais, mas ainda assim mostrando uma reação a esse ponto aqui. Ou seja, se a gente traçar uma reta paralela aqui, tem muito a caminhar. Né? Eu espero, evidentemente, que fique longe desses patamares, mas tudo vai depender do contexto macro. Bom, os bonds também, a mesma coisa, a gente já comentou bastante ontem. Na China teve uma queda de 5%, uma queda muito forte. Está aqui o primeiro stop. Eu realmente não esperava essa queda pela formação técnica. Ele não chegou nem a testar esses limites aqui, né, de suporte aqui, que foi suporte, resistência aqui, ficou bem longe. Testou aqui, mas não chegou assim nem a tocar. Eu acreditei que depois, né, teve uma reação muito positiva na semana passada. A gente vai acompanhar aqui. Volume muito baixo, de terça-feira, vamos ver, né, se isso aqui é uma impulsão para depois subir. Né? E também isso vai contra um pouco as medidas de estímulos que têm acontecido na China. Eu vou entender exatamente o que aconteceu, trago para vocês mais informações disso em breve. De fato, a gente, claro, tem toda uma questão de você, eventualmente, né, ter uma interferência de governo de um jeito ou de outro, né? Parece que teve os resultados de construtoras no setor imobiliário vieram muito ruins, muito maus, péssima, mas é isso que a gente está vendo um dado que deveria já estar no preço, né? Construtora, enfim, os estímulos dados à economia chinesa daqui para frente. Então vamos acompanhar, vamos ver se isso aqui perde esse ponto aqui, e aí eu tenho que ajustar toda a minha posição. Tá? Então, China, e a gente vê aqui o mercado chinês, os principais índices chineses no campo negativo, Japão positivo e Coreia do Sul, que sofreu bastante semana passada, destaque positivo. Futuros americanos em alta, a gente tem a Europa aqui majoritariamente no campo positivo, destaque positivo para a Alemanha. E o CDS brasileiro, 5 anos, voltando a cair mais uma vez, né, ficando aí próximo a 250, né, de 260 para 256, caiu mais um pouco, muito bom para nós. Bitcoin voltando à casa dos 20 mil dólares e Ethereum voltando à casa dos 1.500 dólares. Ficar atento com esses dois ativos. E aqui no Brasil? No Brasil, agosto, um mês extremamente positivo, terminando o mês aqui positivo, trazendo o ano para 7,13 positivo, uma coisa boa para nós. Esse mês que começou
com uma queda, chegou a ter uma máxima de 10,3. Por enquanto aqui a gente já vê uma diminuição um pouco do risco. Vamos ver o que acontece entre hoje e amanhã. Mas o mês não me parece que vai fechar muito positivo. Vai fechar positivo, bem positivo, trazendo o índice para o campo positivo no ano. Os estrangeiros têm um estoque positivo em índice e aumentaram relativamente um pouco ontem. Os nacionais têm estoque negativo e diminuíram também um pouco ontem. No dólar, os estrangeiros têm um estoque negativo e aumentaram a sua posição ontem. A gente tem os nacionais, têm um estoque negativo e também aumentaram um pouco essa posição ontem, né? E aqui a gente vê a bolsa. Eu não gostei de ver isso daqui, tá? O ativo fechou abaixo da média de 9, né? Depois de um topo, pode estar segurando hoje, pode segurar amanhã, mas para mim me parece de se esperar, né? Ainda mais essa semana que termina o mês, de a gente ter uma realização. Não estou dizendo que é uma realização muito grave, muito forte, muito aguda, mas eu acho que chama o índice aqui para a região dos 109.000 pontos. É a minha expectativa nesse momento. Claro, salvo engano, vem uma força muito forte e rompe tudo isso daqui e a gente começa a falar em outra questão. Claro, esse também aqui é um candle que a gente chama de doji, ou um candle de indefinição. Só que acontece que essa indefinição aconteceu abaixo de uma média de 9, tá certo? Cadê minha canetinha? Abaixo de uma média de 9, depois de ter testado 2 vezes aqui como topo, e a média de 9 não serviu nem como suporte, né? O dólar já num nível aqui um pouco mais... Abriu hoje, né? Tem aqui uma leve queda, perdendo aqui no semanal, né? Como a gente consegue ver aqui, o dólar mirando para cá com as forças dos índices, etc. E aqui a gente vê um índice, Ibovespa semanal 0,02, como a gente viu, né? Enfim, tendo aqui como uma resistência, não vai ser fácil por aí. Então pode ficar nessa região aqui, né, que ainda tem um mastro muito grande para a gente poder depois romper e mirar lá nos 130.000 pontos. Né? Ontem Petrivale 0,7 de queda, puxado principalmente por Vale, né? Os demais ativos 0 a 0, no agregado aí teve 0,3 de alta. Né? Volatilidade manteve variação, contratos abriram bem ontem, em contraponto ao que fizeram outro dia, né? Fizeram na segunda-feira. Aqui as maiores altas, as maiores baixas, né? A gente vê aqui as altas da semana, do mês destaque muito positivo para Magalu e positivo, principalmente para positivo, que chegou a ficar entre as menores do ano, né? Um ativo aí que subiu 70% praticamente no mês. Absurdo, absurdo, absurdo. E ETF, né? As ETFs, ficar destaque positivo aqui para ETF Utilities, destaque negativo aqui para materiais básicos. Nada que me chame muita atenção, né? Nesse momento. BTC, a gente tem aqui o BTC aliviando mais um pouco, voltando à casa dos 100 milhões de contratos em aberto, devolvendo bem aí e rápido, né? Que corrobora para um mercado um pouco mais otimista. Aqui os mais alugados, os mais vendidos, né? Vou ficar aqui com os rankings dos 5 mais alugados. De uma maneira geral, tem diminuído um pouco, né? Tem devolvido, todos têm caído, mas proporcionalmente. Né? Importante acompanhar isso. Curva de juros, né? A curva curto prazo, ela deu uma subida pré, né? Na verdade deu em relação a ontem, subiu a curva inteira, né? No curto prazo ela praticamente ficou estável, mas teve uma abertura paralela para cima. Assim, inflação implícita já não, olha só que interessante, a inflação implícita caiu, ou seja, a taxa pré subiu, a inflação implícita caiu, então o prêmio IPCA que tem ali aumentou. E é o que a gente vê aqui, né? Aumentando aqui o prêmio da taxa IPCA. Fica de olho, uma oportunidade aí para aproveitar esse fechamento. Eu acredito que vai acontecer. Bom, com relação aos dados de emprego, né, que eu comentei que ia falar com vocês um pouco, aqui só atualizando, né, o estoque da dívida pública federal do Tesouro Nacional, LFT bombando aqui, mais uma vez,
NTN-B também ganhando destaque, né? Na posição onde o governo tem tem feito a sua dívida, vamos dizer assim, né? O mercado tem tomado esses ativos. Eu acredito que isso aqui deve aparecer, começar a ter um destaque um pouco maior, tá certo? NTN, NTNF, eu acredito que deva começar a ter um destaque maior. A NTNF nunca teve, mas é possível que eu acredito que a gente deva ver isso nesse momento, né? E aqui também LFT, LTN, LFT, NTNB, né? Poder do Banco Central aí. Olha só que interessante. Tesouro Nacional e Banco Central. E aí a gente olha aqui para o Cadastro Geral de Empregos, né, o CAGED, que veio, comentando aqui com vocês, mais uma vez positivo, né, trazendo aqui um dado positivo. A gente olha, de uma maneira geral, o emprego, a taxa de desemprego não... Vou até trazer, tá? Vou até trazer, né, o volume de emprego geral, mas estamos aqui, né? A gente tem aqui em torno de 1.900.000, né? Aqui já é o desemprego e o emprego, né? Mas é o hiato que a gente tem, em relação a essa turma aqui, né? Estamos aqui, basicamente. Por setor, a gente vê ainda, de uma certa forma, embora positivo, né? Desde 2020, a gente tem aqui os serviços dando uma inclinada, ele que puxou forte essa fila, dando uma inclinada, e o setor do Sudoeste também dando uma inclinada, né? Então, eu vou trazer outra maneira de ver esses gráficos aqui, talvez a gente consiga enxergar o que puxou de fato isso aqui. O emprego, mas o emprego positivo, isso que é muito bom, de modo geral, para a economia como um todo, mas também fortalece aquele discurso de mais inflação, né? Pode vir mais inflação por questões de consumo, etc. É por isso que eu acredito que a expectativa da turma lá do Boletim Focus deve segurar um pouco, né? A relação, não acredito que deve muito mais além, pode cair, mas não muito mais do que já está nos modelos. Então, basicamente é isso, agradeço a atenção de vocês até aqui. Querendo conversar sobre o mercado, aqui estão os nossos contatos. Agradeço a atenção e até amanhã.